del tempo até mesmo antes do seu tempo mínimo. Questo è stato un aiuto potente a far uscire le persone. Essa foi uma ajuda muito potente, importante, para que a gente conseguisse tirar as pessoas dos manicômios. Questa è stata una delle prime sentenze. Esta foi uma das primeiras sentenças. Adesso vi voglio citare le ultime due, Mas agora eu quero citar a vocês as últimas duas, che dicono che la misura di sicurezza que dizem que a medida de segurança può essere svolta per una persona che ha un disturbo mentale, pode ser efetivada para uma pessoa que tem um distúrbio mental, non necessariamente dentro il manicomio giudiziario, não necessariamente dentro do manicômio judiciário. ma la persona può essere sottoposta a una misura di sicurezza, tra virgolette, normale, Mas a pessoa pode ser submetida a uma medida de segurança, entre aspas, normal. cioè per esempio il domicilio obbligato Por exemplo, o domicílio obrigatório, o gli arresti a prisão domiciliar e cose così. e coisas do tipo. Queste 20 sentenze Então, hanno ridotto enormemente quello che io chiamavo prima la procedure di invio dentro il manicomio. Então, essas 20 sentenças reduziram muito o que eu dizia antes, que era o procedimento de mandar a pessoa para o manicômio. Cosa è accaduto? Então, o que aconteceu? Che, come voi sapete, a Trieste Como você per sabe, 30 anni non si è mandato nessuno em Trieste, manicomio giudiziario. durante 30 anos, ninguém foi mandado para o manicômio judiciário. In Sardegna, che è la regione dove io ho lavorato negli ultimi 20 anni, Na Sardenha, que é a região da Itália onde eu trabalhei nos últimos 20 anos, c'era fino al 2004 tinha até o final de 2000, até 2004, il numero più alto di persone dentro il manicomio giudiziario. o número mais alto de pessoas dentro do Ed è manicômio una delle judiciário. regioni con minor popolazione. E é uma das regiões com população menor. Ad un certo punto ci sono state delle elezioni che hanno mutato la gestione politica della regione. A um certo ponto, houve eleições que mudaram a gestão política desse estado, dessa região da Itália, Ed è cominciata una nuova politica di salute e di salute mentale in particolare. e iniciou-se uma nova política de saúde, especialmente de saúde mental. In 3 anni Em 3 anos, il numero di persone inviate al manicomio o giudiziario número de pessoas si è mandadas para o più che manicômio judiciário, dimezzato, mais do que foi pela metade, diminuiu mais da metade. facendo cose che credo che voi vai peggio che capite già senza che io dica. Queste cose sono essenziali si è Fazendo coisas que vocês do PAI-PJ, acho que vocês entendem muito bem, que La são: prima cosa che si è fatta è creare un servizio di consulenza psichiatrica dentro il carcere. a primeira coisa que se fez foi criar um serviço de consultoria psiquiátrica dentro das prisões. Un servizio che andava su chiamata e comunque 2 volte alla settimana. Um serviço que funcionava ou você chamando, mas no mínimo 2 vezes por semana. Fondato sull'idea che i detenuti sono cittadini. Fundamentado sobre a ideia que os detentos são cidadãos. De qualquer maneira. La seconda cosa, il servizio di salute mentale ha cominciato a vedere chi erano le persone che stavano dentro il manicomio giudiziario. E aí os serviços de saúde mental começaram a ver quem eram as pessoas que estavam dentro dos manicômios E judiciários. perché continuavano a stare lì anche se per esempio la misura di sicurezza minima era stata già scontata? E por que elas continuavam a estar ali, já que a medida de segurança mínima já tinha sido descontada, já tinha sido feita? Allora, perché vi sto citando queste due cose? Questi due esempi, quello di Trieste e questo della Sardegna? Estou citando esses 2 exemplos, o de Trieste ou da Sardenha, Per dire che le sentenze della Corte Costituzionale hanno reso potenzialmente molto piccolo lo spazio della misura di sicurezza psichiatrica. é para dizer que as sentenças do STJ deixaram muito pequeno o espaço para as medidas de segurança judiciária.
psiquiátricas. Nonostante questo, però, la magistratura, Apesar disso, porém, a magistratura, i servizi di salute mentale e i periti psichiatri os serviços de saúde mental e os peritos psiquiátricos usano poco queste opportunità offerte dalla Corte Costituzionale. usam pouco essa oportunidade que foi oferecida através das sentenças do STJ. Poi potremo commentare insieme questo, che cosa significa. Depois podemos até comentar isso juntos, o que significa. Voglio dirvi un'ultima cosa solo contemporanea. Quero dizer apenas uma última coisa que aconteceu contemporaneamente. Sui manicomi giudiziari, in questi 50 anni in Italia, sono scoppiati degli scandali che poi sono stati sommersi, poi di nuovo su, poi di nuovo giù. Então, nesses últimos 50 anos, aconteceram nos manicômios judiciários escândalos, que depois sumiram, depois reapareceram. Il nuovo scandalo è cominciato nel 2010, O novo escândalo começou em 2010, quando nel Parlamento italiano si è creata una commissione di inchiesta sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. quando no parlamento italiano começou uma comissão de investigação sobre o tratamento no manicômio Non si può dire, perché sul Servizio Sanitario Nazionale. Uma investigação geral sobre o Serviço Sanitário Nacional. Questa commissione aveva dimenticato E essa comissão esqueceu-se che i manicomi giudiziari fanno anche parte del sistema sanitario nazionale. que os manicômios judiciários também fazem parte do Sistema Sanitário Nacional. Noi lo abbiamo ricordato creando questa coalizione. E nós o lembramos disso criando essa coalizão. E no, devo dire però che quando i senatori sono andati a vedere i manicomi giudiziari, Tenho que dizer que, quando os senadores foram visitar os manicômios judiciários, sono rimasti sconvolti. ficaram horrorizados. Quindi questo era all'inizio del 2011, Então, isso foi no início de 2011, quando in Italia c'era comunque un grande problema per quanto riguardava il carcere. quando na Itália ainda tinha, de qualquer maneira, um grande problema em relação aos cárceres. Perché erano detenute 65.000 persone Estavam presas 65 mil pessoas in un sistema carcerario fatto per 45.000. num sistema carcerário feito para 45 mil pessoas. L'Italia è stata messa sotto accusa A Itália foi colocada em mira de acusação dal Comitato Europeo per la prevenzione dei trattamenti della tortura e dei trattamenti umani degradanti. pelo Comitê Europeu contra a Tortura e os Tratamentos Desumanos Degradantes. Ed è stata anche criticata dal Consiglio d'Europa. E ela foi criticada pelo Conselho Europeu. Quando esce il rapporto della commissione d'inchiesta sulla sanità, Quando saiu o relatório da Comissão de Investigação sobre a área de saúde italiana, il governo sta facendo una misura per ridurre il numero di persone in carcere. o governo estava fazendo, então, uma medida para reduzir o número de pessoas nas prisões. Dentro questo decreto E dentro desse decreto, viene inserito un piccolo articolo che dice foi inserido um pequeno artigo que diz: bisogna chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. é necessário fechar os hospitais psiquiátricos judiciais. Al posto che si dice in questo articolo, allora adesso devo un po' stringere perché questo decreto viene modificato diverse volte e prende la forma Resumidamente, o decreto foi modificado diversas vezes e prende la forma attuale nel 2014. a forma que chegou atualmente, ela foi em 2014. Quindi ora vi dico una cosa che non c'era all'inizio ma che c'è ora. Vou dizer uma coisa que no início não tinha, mas que hoje está nessa lei. Questo decreto dice si devono chiudere i 6 ospedali psichiatrici giudiziari Então, esse decreto dizia: tem que ser fechados os 6 hospitais psiquiátricos judiciários e la misura di sicurezza
psichiatrica e a medida de segurança psiquiátrica deve essere eseguita tem que ser executada nelle nelle residenze per la esecuzione della misura di sicurezza. nas chamadas REMS, residência para a execução da medida de segurança sanitária. Noi siamo rimasti della sicurezza psichiatrica, non psichiatrica, è diverso. La misura di sicurezza psichiatrica, la medida di seguranza quella psichiatrica del codice penale, perché questo decreto è un decreto di politica. Que é o do Código Penal, que esse decreto é um decreto de política, che non ha modificato il codice penale. que não modificou o Código Penal. Il codice penale si modifica attraverso ovviamente tutto il lavoro del Parlamento, che non c'è stato. O penal se modificaria através de todo o trabalho do parlamento, que não houve. Questo è un decreto del governo Esse foi um decreto do governo sulla politica penitenziaria e sanitaria. sobre a política penitenciária e sanitária. Quindi i 6 ospedali psichiatrici giudiziari sono stati quasi del tutto chiusi. Então, Se voi esses volete vi do anche i numeri esatti. 6 hospitais psiquiátricos judiciários foram praticamente fechados. Se vocês quiserem, depois eu passo os números exatos. Al loro posto sono state create nelle varie regioni queste No lugar residenze. deles foram criadas essas chamadas REMS, essas residências. Molti di noi pensano, io per esempio anche, Muitos de nós pensam, por exemplo, eu também, che si poteva fare di più, que poderia ter sido feito mais. che si poteva cioè fare degli interventi per premere di più sui tribunali e sui servizi psichiatrici perché non usassero le REMS. Muitos de nós então acham que poderiam ter sido pressionado mais o parlamento para que não usassem a REMS, não usassem também as residências. Io però penso anche che nel lungo cammino di cui dicevo prima, questo è un passo avanti. Eu também acho, como eu dizia antes, desse longo caminho que temos, que esse realmente foi um passo para frente. Anzi, 2 passi avanti. Aliás, 2 passos para frente. Uno perché sono state chiuse delle strutture orribili. Primeiro, porque foram fechadas estruturas horríveis. Secondo, perché questo processo di riforma Segundo, porque esse processo de reforma e anche il lavoro nostro della e coalizione também o nosso trabalho da coalizão ha acceso dei riflettori acendeu refletores su una situazione che nessuno vuol vedere. sobre uma situação que ninguém quer ver. E il pericolo maggiore per queste situazioni in cui i diritti sono a rischio O perigo maior para essas situações onde os direitos estão em risco è il silenzio é o silêncio, e l'ombra. é a sombra. Quindi noi ora siamo in questa lunga, difficile strada, Nós agora estamos nessa longa e stiamo difícil cercando estrada. compagni con cui discutere insieme per fare la strada più leggera. Estamos procurando companheiros para discutir juntos qual seria a estrada mais leve, No, per fare più leggera para la strada, fazê-la mais leve, essendo in compagnia. já que estamos juntos. Ecco, e possiamo adesso da qui iniziare il discorso anche dalla vostra parte. E Grazie. a partir daqui podemos começar o debate também com as perguntas de vocês. Obrigada. Está aberta a sessão de perguntas. Pedimos que preencham também a avaliação, a ficha que está dentro da pasta, entregue na portaria ao final do evento. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que votar no lugar. Não falando que não tem
Criminal lá da UFMG. Uma questão que aparece muito para a gente quando a gente tenta conscientizar, né, sobre a luta antimanicomial e a necessidade de fechar o conscientizar sobre a luta antimanicomial e sobre a necessidade de se fechar, né, os hospitais psiquiátricos, inclusive os hospitais judiciários, né, é exatamente o que votar no lugar do manicômio judiciário. Eu não sei falar qual que é, né, a melhor solução que a gente poderia dar para esses usuários. Então, gostaria que vocês pudessem me responder isso para eu poder, né, falar o que nós gostaríamos de ter na nossa sociedade ao invés do manicômio judicial. Ma qual è la sua opinione? Qual è il suo opinione? Minha opinião é que qualquer manicômio é horrível, né? Qualquer lógica manicomial também é horrível. Eu penso que medida de segurança também é uma coisa horrorosa, né? De você condenar uma pessoa para sempre, assim, voltar como se ela fosse eminentemente perigosa. Mas ao mesmo tempo eu não sei como trabalharia. Eu sou muito contra qualquer tipo de cárcere também, não acho que seja uma solução para muito menos o manicômio judiciário. O cárcere já está ruim, o manicômio judiciário 3 vezes. Então eu não sei se botar no lugar. Podemos fazer um bloco de perguntas, gente, para criar uma discussão bem animadinha? Boa noite, eu sou Regina, sou mestranda em Direito UFMG, sou membro do Grupo de Casa Verde, de Tecnologia. E gostaria só fazer uma pontuação em relação ao fechamento dos manicômios e a assimilação da reforma psiquiátrica no Brasil, porque ainda não foi assimilada pelo judiciário. Isso me parece que, também passa muito pelo fim, ou no mínimo a mitigação da categoria de inimputabilidade. Porque a categoria da inimputabilidade, ou seja, você dizer que alguém não é capaz de responder pelo seu ato, a pessoa tira como inimputável, ela não comete um crime, no Brasil e acho também, né? Ela comete um ato ilícito, um fato típico ilícito, mas não culpável, por isso que ela responde por medida de segurança. Então ela tem menos garantias penais e processuais penais, e aí ela é colocada numa situação de não responder e de estar isolada por uma virtualidade, né? A periculosidade passa a ser uma potência de perigo, né? Então você não dá a oportunidade da pessoa se posicionar em relação a um ato passado, né? Você coloca ela dentro do manicômio por um ato futuro. E não há nada mais desumanizador do que você não possibilitar o sujeito, né, que você acha diferente ou não, você lhe dar uma resposta, de construir uma resposta. Então eu acho que passa muito a assimilação da reforma psiquiátrica e o fim do manicômio passa muito pelo fim da categoria da inimputabilidade, como já falei. Aqui no Brasil, ano passado, a gente teve uma súmula pelo STJ. Uma súmula é um entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. São várias decisões reiteradas que vêm no qual se estabelece que o máximo a pessoa pode ter uma medida de segurança ou ter uma medida de segurança, o máximo da pena combinada em abstrato. Ou seja, se o homicídio vai de 10 a 30 anos, então o máximo seria 30 anos. Mas ainda assim, isso é uma medida bastante capenga, porque você não possibilita a dosimetria, porque muitos reivindicam a dosimetria, você poder medir, né, assim, a pena quando alguém... Isso, exatamente. Então você não tem direito de suspensão condicional do processo, proteção de regime, várias garantias. Enfim, o que o PJ faz, que eu acho muito interessante, é que
Aqui no Brasil, as penas com detenção, podem ser punidas com detenção ou reclusão. Se é punida com reclusão, e quase todo o sistema penal seletivo que é, e os crimes que caem no sistema penal é uma massa pobre que comete crimes de fundo econômico, esses crimes são punidos na maioria com reclusão. E a reclusão no sistema judiciário automaticamente significa internação, ou seja, significa não tratamento ambulatorial. Só que, se reivindica uma dosimetria da pena, aí você pode falar, né, num tratamento ambulatorial mesmo, que seja, não sei se eu estou sendo muito complexa, mas assim, enfim, ano passado no Brasil teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência que revogou o Código Civil. Hoje a gente não tem, que eu acho um ganho, revogou um artigo do Código Civil que diz sobre o absolutamente incapaz. Hoje nós não temos mais absolutamente incapazes no âmbito civil. Isso é muito importante. Isso foi ano passado, entrou em vigor esse ano. Entrou em vigor esse ano, foi revogado o artigo 3º, alguns incisos do Código Civil. Isso é muito importante. Em que pese o direito penal não se vincula ao direito civil, isso deveria servir, no mínimo, para nós, da criminologia do direito penal, repensar a categoria da inimputabilidade, porque até no direito civil já fizeram isso. A pessoa pode responder pelo ônus patrimonial, pelos seus direitos pessoais. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que a senhora acha da desconstrução da categoria de inimputabilidade, dessa pessoa que não pode responder pelo seu ato passado. Porque se a medida de segurança não serve, eu acho que o tratamento ambulatorial é uma saída, a pena também não serve. Então, assim, como construir, porque para mim o PJ deveria ser para todo mundo, né? Então, assim, como que a gente pode criar respostas possíveis, né? Desculpa Então, o PJ foi criado em 2000. Ele tem 16 anos de funcionamento. Antes dessa criação, as medidas de segurança, elas muito raramente, ou quase nunca, eram medidas de segurança de tratamento ambulatorial, como o Código já prevê. Então, o nosso Código Penal prevê 2 tipos de medida: a medida de segurança de internação e a ambulatorial. Quando se inaugura essa experiência, o PAI-PJ também inaugura uma possibilidade de intervenção no campo jurídico. Essa é uma experiência dentro do Tribunal de Justiça que faz uma articulação com a rede sanitária, com a rede de saúde mental, com a rede de assistência social. Mas ela provocou no campo jurídico, ainda que muito timidamente até hoje, um reposicionamento da justiça frente ao outro fator. E a gente usa de um dispositivo que é totalmente inventado, que é a modulação da medida. Então, ao acompanhar os casos, atender esses pacientes, a gente vai construindo junto com a rede um projeto de tratamento e apresenta ao juiz esse projeto demonstrando que aquele paciente, quais os recursos de que ele dispõe, no território para poder dar continuidade ao seu tratamento, quais os recursos de suporte social, mas também a própria solução que o paciente vai nos apontando. E aí a gente coloca o juiz frente ao paciente. Na verdade, é exatamente isso. Uma das coisas mais bonitas do PAI-PJ são as audiências, onde os pacientes vão dialogar com o juiz, fazer um contrato, e é assim que a gente vai caminhando o processo da desinternação. Então, se hoje a gente tem 1.300 em medida de segurança ambulatorial, isso é uma consequência clara, da intervenção deste projeto e da criação dessa política a partir da justiça. Mas a gente não tem uma mudança no Código Penal, não conseguimos, eu acho muito difícil, Maria Graça, no Brasil de 2016, nós temos quase que zero chance, será uma luta política muito dura e muito mais dura, porque a perspectiva nesse país, nesse momento, é da reivindicação de um maior encarceramento.
o apelo popular é pelo cárcere. Então, a discussão sobre o manicômio judiciário, ela fica absolutamente prejudicada, né? E a nossa lei da reforma, ao contrário da lei italiana, ela não tocou nesses pontos que ensejaram essa diferença, né? Ela não tocou, foi uma escolha do movimento da luta antimanicomial não incluir a questão do manicômio judiciário no debate da lei, né? Então, nós tratamos na lei da questão da internação e tem uma similaridade com o tratamento sanitário obrigatório, mas regulando, intervindo sobre os sequestros dos pacientes. Esse artigo até se divide, tem a internação voluntária e a internação compulsória, que é muito brevemente definida como aquela internação que é decidida pelo juiz, né? Hoje, na discussão com relação à droga, e essa modalidade de internação vem crescendo, a gente faz um uso e uma leitura para tentar dizer, não é isso aqui é medida de segurança pressupõe um processo legal, né, para barrar o uso que vem sendo feito, porque nós temos um número grande de pacientes hoje internados por causa de droga e que a família pede ao juiz e ele dá, sem nenhum processo legal, prescreve uma sentença de internação compulsória. O Brasil, você sabe, é a quarta população carcerária do mundo. A Itália tem 10% da população carcerária brasileira. Só este estado tem a população carcerária, tem a mesma população carcerária de toda a Itália. Hoje o Brasil tem 607 mil pessoas encarceradas. Minas Gerais tem quase 60 mil presos. 617 mil. 60 mil só em Minas Gerais. 60 mil só em Minas Gerais. Os manicômios judiciários do Estado. Os manicômios judiciários do Estado, eles devem totalizar 400 pessoas. Porque Barbacena, que é o maior, tem 181 hoje. Tá? O Tito Neves, 60 vagas. O de Juiz de Fora, não sei. 100 vagas. Então, é menos que 400. Né? Isso em Minas. Nós não temos manicômio judiciário em todos os estados brasileiros. Eles têm uma concentração no sul, sudeste, né? Alguns estados do nordeste e no centro-oeste tem muito pouco. Né? Então, não são todos os estados, né? A gente tem essa concentração aqui na região sul e sudeste. Tá? Acho que a gente vai poder conversar melhor amanhã sobre como que o PAI-PJ, o trabalho do PAI-PJ e o que a gente conseguiu produzir ao longo desses anos, mas sem dúvida a gente esbarra com certeza no Estatuto da Medida de Segurança, né, na vigência da medida de segurança. E como diz Zaffaroni, é a introdução do inimigo no direito penal, né, e é a manutenção do estado de exceção pela democracia. É isso. E é isso que vige, e hoje ela vige não só em relação ao louco infrator, mas também a essa parcela nova que é alvo desse processo de segregação, que são os usuários de droga, os tóxicos dependentes. Né? No manicômio judiciário, assim, nós temos pessoas que cometeram crimes graves, né? Mas ainda existem todos esses casos do absurdo psiquiátrico. Não que os que cometeram crime grave não constituam uma realidade absurda, também constituem. Porque apesar da Constituição dizer que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos, eu ainda tenho no manicômio judiciário um paciente que tem 30 anos de internação. E que a gente agora está usando da súmula do STJ para dizer, olha, é indulto, não dá mais, tem que ter perdão. Né? Ele já pagou tudo que ele devia. Porque o perito psiquiátrico não aprova, não dá cessação. Então não adianta esperar por isso. Hoje a gente apela para o juiz e diz, juiz, deu perdão, porque já ficou mais de 30 anos internado, não é possível alguém ficar tanto tempo. Né? Mas a gente também tem todas as situações de extrema violação, alguém que está internado porque roubou um pacote de biscoito. Isso não é roubo, isso é real.